Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo esse encontro. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade Praminas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 31 de agosto de 2020, às 20 horas e 51 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do quinto período noturno do curso de Direito da Prominas. Hoje, estamos aqui nesta modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas que, em hipótese alguma, irá nos impedir de dar prosseguimento na caminhada do conteúdo. No que diz respeito a este encontro, conforme já antecipado a todos aqui presentes, informo que este encontro está sendo inteiramente gravado e posteriormente eu estarei disponibilizando para vocês na nossa forma de comunicação institucional, especialmente para os alunos da Prominas. Ainda em relação a este nosso encontro número 8, já é o encontro 8, pessoal, nós já disponibilizamos para vocês, ainda não no pincel atômico, mas no nosso grupo do WhatsApp, material de apoio para leitura e aprofundamento no conteúdo que agora iremos abordar. Eduardo, e o que hoje nós vamos abordar nestes dois últimos horários do dia 31 de agosto de 2020? Vamos analisar a questão que envolve a audiência de conciliação e mediação no CPC. E antes de falar sobre ela, nós iremos abordar as questões de diferenciações que existem e que devem ser ditas a vocês sobre a mediação, a conciliação, a arbitragem, para que depois consigamos bater um papo mais aprofundado, tratando do nosso CPC. Vamos então dar prosseguimento no nosso último encontro, que foi hoje, mas nos dois primeiros horários, nós batemos um papo, conversamos um pouquinho sobre cartas no CPC. Verificamos as 4 cartas que existem: a carta de ordem, a carta rogatória, a carta precatória e a carta arbitral, e analisamos os seus detalhamentos, suas peculiaridades e as questões que têm uma igualdade de aplicação em cartas diferentes. No CPC, por exemplo, nós tratamos do artigo 260 ao 262, das peculiaridades que envolvem as cartas como um todo, e no 237 do CPC, quando abordamos quais seriam as cartas e para que cada uma, qual o grande objetivo de cada uma delas. Vamos iniciar nossa caminhada iniciando, antes de falarmos diretamente sobre a audiência de conciliação e ou mediação, vamos diferenciar. Pessoal, muitas vezes a gente escuta conciliação, mediação, arbitragem e acha que são sinônimos, porque não são. Por mais que tenham similitudes, por mais que pareçam em vários momentos, se aproximem em vários momentos, não são exatamente iguais. E por isso eu quero começar nosso encontro de hoje fazendo essa análise, diferenciando um do outro, tá bom? Vamos começar falando sobre mediação. Pessoal, o que é a mediação? A mediação é uma situação, é uma técnica de resolução de conflito e ela tem algumas peculiaridades. Eu acabei de colocar um conceitozinho aí, pode anotar e eu vou ditar aqui para quem está ao vivo, para quem não está ao vivo também, porque eu acredito, não lembro se o chat fica aparecendo. Eu coloquei no chat, mas eu vou ditar o que seria a mediação. A mediação, ela pode ser entendida, a mediação pode ser entendida como a mediação pode ser entendida como uma técnica de resolução de conflitos, como uma técnica de resolução de conflitos em que a tratativa é
realizada, em que a tratativa é realizada por um terceiro imparcial, que busca a aproximação das partes, vírgula, que busca a aproximação das partes, vírgula, propondo alternativas para a resolução dos conflitos, propondo alternativas para resolução dos conflitos, vírgula, mas sem conduzir as partes. Ponto. Mas sem conduzir as partes. Pessoal, essa técnica, a doutrina eu coloquei para vocês também, nos informa que é um meio termo entre a negociação, na qual as partes tentam solucionar os conflitos entre elas, e a arbitragem, que a decisão final cabe a um terceiro. Então, a mediação estaria aqui no meio termo. É tanto que no chat eu peço desculpa, que eu tinha colocado medição, ó, pra você ver, faltou a letra A. Aí eu coloquei aqui o número certo, mediação, e aí tá para vocês esse conceito. Então, o que seria a mediação? É o ato em que uma pessoa, ela busca facilitar a aproximação entre as partes. E em relação a essa busca de uma aproximação, na mediação se tem uma peculiaridade de extrema relevância que a diferencia da arbitragem e da conciliação. A grande diferença da arbitragem é que aqui o mediador ele não vai ter como objetivo decidir a demanda. Não é esse o grande objetivo. E diferente da conciliação, o mediador ele não propõe situações que vão objetivar a resolução daquele conflito. Por quê, pessoal? No que diz respeito à questão que envolve a mediação, o mediador vai explicar todo o caso, falar os caminhos que podem se seguir e possibilitar que as partes venham aqui a se manifestar. É uma busca por uma comunicação verdadeira entre as partes. Por isso que a doutrina coloca a mediação como se fosse no meio termo entre a negociação, que é entre as partes, e a arbitragem. Por quê? Aqui tenta-se resolver o conflito, mas em momento algum o mediador ele objetiva conduzir as partes. Ele só está explicando o caso, mas o grande objetivo é que as partes consigam resolver a situação de forma que, através da comunicação, consiga se chegar em um resultado. Ô, professor, então nessa parte da mediação, o mediador, ele está mais para explicar a proposta das partes, tentar... O mediador, Camilo, ele vem mais com essa atuação. O que acontece? Em várias situações que nós vislumbramos em processos, nós conseguimos notar que, por muitas vezes, o que existe é uma falha de comunicação. Você e eu temos um processo. Muitas vezes, o conflito que está gerando entre nós é pela falha de comunicação. Eu falo uma coisa, você fala outra, você não consegue entender o que eu estou falando, nem eu, você. O mediador vem para explicar assim, calma, Camila, o que o Eduardo está falando é isso, isso e isso. Eduardo, o que a Camila está falando é isso, isso e isso. Aí você para e fala, calma aí, então dá para resolver. Entende, Camila? O mediador com essa atuação de facilitar esse contato, essa comunicação entre aquelas partes que estão ali conflitando no processo. Tá bom? Era essa a sua dúvida, minha amiga? Era essa a dúvida mesmo. Maravilha. Então, esse é o primeiro ponto. Mediação. Uma coisa, Camila. Você já tinha escutado falar sobre mediação, conciliação e arbitragem? Sim ou não? Não.
Se falou, foi bem razoável, assim. Teve alguns exemplos no semestre passado, mas foi bem raso, assim. A gente fala rapidamente, mas não chegou a parar e ver essas diferenças. Eu, tipo assim, estava falando algum exemplo, aí passava, assim, para a gente ter uma noção, né, do que era, mas, eu, assim, no semestre que vem vocês vão aprofundar um pouquinho mais e vai compreender. Maravilha. Então, hoje vai ser interessante, porque fazer essa diferenciação já deixa a gente atento, né? Uhum. Mediação Para ficar é claro. essa. Maravilha. Em relação à mediação, então, seria essa forma de atuação. Vamos falar agora de outra forma de resolução de conflito. A conciliação. E aí eu acabei de colocar um conceitozinho rápido, que eu quero ditar para quem está anotando, para quem está assistindo posteriormente também, para facilitar a memorização do que seria a conciliação. Eu coloquei para vocês, no nosso chat, que a conciliação é quando, anotem assim, conciliação. A conciliação é quando um terceiro externo à relação, é quando um terceiro externo à relação ouve as partes interessadas. A conciliação é quando um terceiro externo à relação ouve as partes interessadas e coordena as possibilidades de acordo, vírgula, e coordena as possibilidades de acordo, vírgula, de modo que se possa atingir, uma solução justa, vírgula, de modo que se possa atingir uma solução justa, vírgula. Evitando que o conflito se torne um litígio. Evitando que o conflito se torne um litígio. Tá bom? Maravilha. Pessoal, o que é, então, a conciliação? Um detalhe, quando a gente estiver vendo, vocês vão notar que parece que se assemelha, mas são diferentes. A conciliação é um terceiro que ele analisa o caso, ele escuta o que as partes estão falando, mas o conciliador, diferente do mediador, ele vai conduzir a caminhada da busca pelo aquele acordo, sempre buscando a justiça como um todo. E eu dou exemplo, eu, ainda quando acadêmico, durante o quarto e quinto período, quando ainda era acadêmico de direito, lá em 2009, final de 2010, no começo de 2011, eu fui conciliador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu tenho até um título de conciliador pelo próprio Tribunal de Justiça, fiz curso, tem tudo certinho, estou metido, hein? Fui conciliador do Tribunal de Justiça no quarto e quinto período. Os alunos da Prominas aqui, quinto período que vocês estão agora, tive a oportunidade, um grande prazer, de ser conciliador do segundo juizado especial da comarca de Montes Claros, de Minas Gerais. Foi uma experiência de extrema valia, consegui aprender imensamente técnicas de solucionar conflito. Através de uma fala, você pode fazer um acordo ser concluído, ou mesmo um acordo que estava indo ser concluído, se tiver uma fala que é colocada em um momento inoportuno,
fazer com que aquele acordo ele não consiga se concluir. Então, o conciliador, ele tem uma proatividade maior do que o mediador, no que diz respeito à atuação. Por quê? O conciliador ele pode ofertar situações. Por exemplo, eu e a Camila estamos discutindo. A Camila bateu no meu carro e eu estou cobrando 15 mil reais dela pelo acidente. Eu quero os 15 mil à vista. A Camila não quer pagar nada. Aí imagina que vem um conciliador e fala, calma aí, pessoal. Camila, você bateu no fundo do carro. Você é responsável pelo Código de Trânsito Nacional. Então, não tem como você ficar sem pagar nada. Eduardo, presta atenção. 15 mil reais foi o orçamento mais caro que você trouxe. Tem um orçamento mais barato, de 10 mil, por exemplo? Camila, Eduardo, e se eu pegasse o valor dos 10 mil e dividisse em 10 parcelas de mil? As duas partes não é o que a gente, não é o que eu queria. A Camila fala, não, mas dá para fazer. E é assim que se faz a conciliação. O conciliador, além de escutar as partes, ele que conduz toda a caminhada. O mediador, ele vai ouvir as partes, fazer com que elas se aproximem na comunicação, mas ele não coordena o que as partes vão fazer, ou mesmo a proposta de acordo que vai se chegar. O conciliador, ele tem essa atuação mais proativa, no que diz respeito a essa busca pelo acordo, a busca pela resolução do conflito, para evitar que aquilo postergue, que aquilo continue e vire um litígio que vai gerar desgaste perante o Poder Judiciário e que vai ter que ser decidido pelo juiz. Aqui são técnicas, a conciliação, a mediação, a arbitragem, nós vamos dizer também, que tenta desafogar o Poder Judiciário. Que igual eu estava falando aqui, Camila, com você, muitas questões que a gente estava conversando, elas chegam ao Poder Judiciário, lógico que existe a questão jurídica e tudo, mas muitas questões chegam por falha de comunicação. E aí, quando se tenta, através da conciliação, da mediação, ou mesmo da arbitragem, tenta-se resolver esse problema tirando daquele grande mar de processos que nós estamos hoje nadando no Brasil. Porque é muito mais rápido, gera menos desgastes psicológicos, financeiros, e é algo que cada vez mais tem tido relevância no nosso ordenamento. Eu lembro que a época, quando eu me graduei, eu entrei na minha pós-graduação de processo civil, o meu trabalho de conclusão da minha pós-graduação foi tratando exatamente sobre a conciliação, a mediação e a arbitragem no CPC de 2015. Por quê? Eduardo, quer dizer que só surgiu isso em 2015? Não. Já existia essa análise da conciliação, já existia a questão da arbitragem, já existia a questão da mediação. Mas o Código de Processo Civil de 2015, ele foi inovador no sentido de dar uma relevância ainda maior para esses procedimentos que buscam uma resolução do conflito sem que tenha atuação de um juiz, que venha decidir, que tenha toda a caminhada processual. É tanto que antigamente não era exigida audiência de conciliação, audiência preliminar de conciliação ou mediação como regra, e hoje é. Antes você só tinha isso na Justiça do Trabalho, hoje na Justiça Comum também é necessário. Então é uma mudança de paradigma que com o novo Código de Processo Civil de 2015 começou a se alterar. Por exemplo, vocês que estão no 5º período e já tiveram contato inicial com o processo, já desde o início, o CPC de 2015 deve estar falando, Eduardo, que bestagem, todo mundo sabe isso. Não é bestagem não, pessoal. Eu me graduei em 2013, eu estudei, eu advoguei com base no CPC de 73, no começo. Então é para mostrar para vocês que isso que a gente estuda aqui hoje, muitas questões são relativamente recentes. O CPC é de 2015, nós estamos em 2020. Então é algo que a gente tem que ter uma atenção e realmente valorizar. Tá bom? Maravilha, então. Falamos da mediação, falamos agora sobre a questão que envolve a conciliação, e dos 3 mecanismos que a gente precisa diferenciar, faltou um ainda,
E qual que é esse que faltou, pessoal? É a arbitragem. A arbitragem, e aí eu coloco um conceitozinho que eu vou ditar para vocês. Eu acabei de colocar aí no nosso chat. O que seria arbitragem? Arbitragem, nós até falamos no último encontro, nos 2 primeiros horários de hoje, quando estávamos lá falando de carta arbitral. Mas agora vamos falar. Anotem aí, arbitragem, 2 pontos. De modo geral, vírgula, a arbitragem método. De modo geral, a arbitragem é um método alternativo, de resolução de conflitos, vírgula, de resolução de conflitos, vírgula, em que as partes definem uma entidade privada, para solucionar a controvérsia, vírgula, para solucionar a controvérsia, vírgula, sem necessariamente passar pelo poder judiciário. Você vai para a arbitragem, se existe uma cláusula arbitral ou se um compromisso arbitral ali foi fixado, e aí você busca essa entidade privada para solucionar a sua situação. Hoje em dia, eu acabo de colocar na telinha aí para vocês no nosso chat, a arbitragem, isso nós até começamos a falar na aula passada, quando falamos de carta arbitral, ela é regulamentada pela Lei Federal número 9.307 de 96. Essa lei ela vem definir para a gente as questões, as situações que envolvem a arbitragem como um todo. E em relação à arbitragem, é um mecanismo um pouco mais forte no que diz respeito à atuação daquele terceiro. Por quê? Ela é utilizada muito no direito, por exemplo, societário. Conflitos de grandes empresas, até para evitar que o mercado como um todo tenha acesso às informações que ali eram relacionadas àqueles contratos, que podem vir a ser questionados, analisados. Grandes empresas, quando têm conflitos societários, têm utilizado muito de cláusulas arbitrais para que aquela situação de conflito venha a ser solucionada por um juízo arbitral, por um tribunal arbitral, que não passe pelo Poder Judiciário em regra, porque no Poder Judiciário, a regra geral é que o processo é público. A exceção são as situações em que o processo vai tramitar em segredo de justiça. Então, grandes empresas, quando tem conflito, cada vez mais nas questões societárias, têm buscado a arbitragem como uma forma de resolver aquele conflito, aquela situação que ali está gerando um desgaste para aquelas partes.
E é algo que realmente eu noto que, no que diz respeito à questão de busca pela chancela jurisdicional do Estado, tenta-se correr também, porque na arbitragem, em regra geral, se tem análises que fazem com que a caminhada torne-se mais rápida do que num processo comum, tá bom? E aí, pessoal, só para fazer uma diferenciação e deixar claro que são diferentes, o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já falou para a gente que existe diferença entre essas três formas de resolução do conflito. Eu estou colocando aí para vocês no nosso chat o que o próprio Conselho Nacional de Justiça nos falou. O CNJ, ao analisar essas formas de autocomposição, ele fala que existe uma diferença entre essas questões que pode ser analisada, em especial, pelo poder decisório que o terceiro interessado possui. Na conciliação e na mediação, que são meios distintos de solução de conflito, se nota isso, e na arbitragem também. Na conciliação, o terceiro, que é o facilitador da conversa, ele interfere de uma forma mais direta no litígio e pode chegar, inclusive, a sugerir soluções para o conflito. É o que o próprio CNJ fala. Já na situação da mediação, o CNJ fala que o mediador ele vai estar lá como um facilitador do diálogo entre as pessoas, para que as próprias pessoas ali envolvidas, elas venham a propor a solução para o caso concreto. Por fim, no caso da arbitragem, no que diz respeito à atuação do árbitro, ela se assemelha muito à atuação de um juiz na jurisdição estatal. Por quê? As partes vão fazer pedidos e o árbitro vai adotar previamente uma posição específica, determinando qual das partes ele entende que ali faz jus a resguardar-se, a ter o direito ali analisado. E a grande pergunta é: conciliação, mediação, arbitragem valem a pena na vida prática? Pessoal, tudo tem seus prós, seus contras, mas eu costumo falar que essas três formas, elas visam verdadeiramente dar rapidez. E em casos específicos, e aí eu falo mais da arbitragem, se buscar especialistas técnicos na situação. Pessoal, um detalhe: a arbitragem, ela tem uma peculiaridade, e vou colocar isso só para a gente não esquecer, tá bom? Que isso é muito importante, que em regra geral, não existe recurso na decisão arbitral. A arbitragem é tão séria que a decisão ali que foi tomada pelo árbitro, em regra, não se recorre. Meu Deus, é sério assim? Sim, porque a arbitragem foi definida pelas partes. Eduardo, em relação à arbitragem, em relação à conciliação e mediação, por que é interessante? Vamos falar, a título de exemplo, da arbitragem, com essa busca por um especialista naquele assunto que ali vai se tratar. Pessoal, eu comecei a falar com vocês no encontro quando a gente estava falando sobre cartas, e em especial carta arbitral, que envolve aqui nossa caminhada, e lá quando estávamos abordando, eu falei assim: gente, por que a arbitragem tem peculiaridade? Por que ela é interessante? Porque se tem a opção de escolher um terceiro, vamos imaginar, a Jana e a Camila estão tendo um conflito. Na arbitragem, vocês duas sentariam e falariam: a gente quer que decide o caso, por exemplo, Eduardo. Mas imagine situações que são de extrema complexidade. Por exemplo, conflitos de questão farmacêutica. É o que eu falo. Os juízes, eles têm um conhecimento sobre vários assuntos. Mas, por óbvio, que quem é da área do direito, ele não vai, em regra geral, saber tudo da forma mais detalhada. O ser humano tem limite. Aí vamos imaginar que eu sou o juiz e o conflito da Camila e da Jana, ele é um conflito de uma questão bem técnica que envolve a indústria farmacêutica, valores elevadíssimos.
Pessoal, será que o juiz vai conseguir analisar o caso? Por isso que as grandes empresas cada vez mais têm buscado a arbitragem como um mecanismo de resolução de conflito. Porque você pode ir lá e escolher um terceiro que tem um conhecimento aprofundado. Vamos imaginar que eu sou pós-doutor em farmácia, naquele ponto que a Camila e a Jana estão aqui discutindo. Ué, entende que eu vou fazer uma análise que realmente vai ter um conhecimento mais especializado. Então, a doutrina, a própria jurisprudência, os tribunais como um todo têm incentivado a busca desses mecanismos até para tentar desafogar o poder judiciário, que diminuindo a quantidade de processos, que por muitas vezes daria para se resolver através de uma comunicação, se resolve, se caminha com muita coisa no poder judiciário. Então, realmente, em vários assuntos vale a pena. Um detalhe, hoje nós vamos ver que a audiência ela existe, mas ninguém é obrigado também a fazer acordo. Caso não concorde, vai seguindo. Tá bom? Maravilha, então. Para quem está ao vivo, quer saber, até agora, estamos caminhando juntos nessa construção do conhecimento? Tá ficando claro para vocês, pessoal? Me mandem aqui no chat, eu quero saber, para a gente seguir, e eu vou tratar de 2 pontos diferentes lá no nosso CPC. A Camila falou que está tranquilo. Maravilha, então. Eu vou falar primeiro de um ponto que está lá entre... A Jana falou que também. Sim, professor. Maravilha. Primeiro eu vou falar com vocês lá de um ponto a partir do artigo 165 até o 175. E depois nós vamos dar um pulinho lá no artigo 334 do CPC. Combinado? Então vamos começar na parte lá do artigo 165 do Código de Processo Civil. É uma parte que vem falar de quê, Eduardo? Vem falar dos conciliadores e mediadores judiciais. Aí o árbitro não é aqui no CPC em regra, porque a arbitragem tem a Lei 9.307 de 1996, que vai abordar todas as peculiaridades que envolvem a arbitragem. Então, os detalhamentos sobre a arbitragem você vai achar na Lei 9.307. No CPC, você vai encontrar mais voltado para os detalhamentos da atuação do conciliador e do mediador no processo judicial, tá bom? Lá no artigo 165, como coloquei aí no chat para vocês, do CPC, do Código de Processo Civil de 2015, nos é informado que os tribunais irão criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, chamado de CEJUS. Vou até colocar aqui para vocês. CEJUS é o centro especializado, os centros judiciários que são especializados na solução consensual de conflitos. E esse centro vai ser responsável pela realização de sessões, de audiências de conciliação, de mediação, que tenham como uma busca auxiliar, orientar e mesmo estimular a autocomposição. E é importante fazer isso como uma obrigação, para quê? Para que se busque efetivamente a criação desses centros. Eduardo, quer dizer que criou um centro judicial de resolução de conflitos, de resolução consensual de conflitos, quer dizer então que naquela comarca então não tem mais processo. Que é isso, gente? Claro que não. O Brasil processa o tempo inteiro. Só que o que acontece? Situações que demorariam muito tempo podem se resolver. E as que não der para resolver, aí vai seguir, pessoal. Mas entendam, tem um centro especializado em busca de resolver conflitos que possam surgir, é algo que é interessante, porque eu costumo falar, se diminuir pelo menos 10, 15, 20, 30, 40% das questões que vão chegando ao judiciário, já é algo maravilhoso, pessoal. Você tem uma busca pelo Poder Judiciário, tem uma resposta rápida, num acordo, ninguém sai completamente satisfeito, ninguém sai completamente insatisfeito, é cada um, teoricamente, abrindo mão de alguma coisa para que ali consiga se resolver aquela situação. Tranquilo? E em relação à conciliação e mediação, existem princípios que vão nortear essas duas questões no CPC. E isso está lá no artigo 166 e está aí agora para vocês no chat da nossa aula de hoje, que nos informa no 66 que tanto a conciliação quanto a mediação, elas vão ser informadas baseadas no princípio da independência,
da imparcialidade, da autonomia da vontade, isso é muito importante, ninguém é obrigado a fazer acordo, da confidencialidade, por isso que na ata da audiência que é feita de conciliação pelo sejus não se consta nada, somente a participação das partes, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. E em relação a isso, pessoal, é muito importante se falar, por quê? Porque na audiência aqui, ela envolve todo um sigilo numa negociação, para se buscar verdadeiramente que as partes conversem, que as partes venham ali a buscar o poder judiciário e que não fiquem receosos de, por exemplo, se eu falar alguma coisa aqui agora e constar aí, quer dizer que eu fico amarrado aí, se eu não quiser fechar o acordo. Então, se dá essa liberdade para as partes de resolver, de conversar sobre aquela situação, sobre aquela questão, no que diz respeito àquele caso que ali está sendo analisado. Tá bom? Maravilha, então. Vamos seguir nessa análise inicial aqui do CPC, da parte que trata dos mediadores e dos conciliadores. Vamos lá no artigo 167. Um detalhe. Existem parágrafos, incisos, depois vocês dão uma parada no nosso material de apoio deste encontro 8. Eu coloco os artigos 165 a 175 na íntegra. Parem, leiam, analise, leia depois o 334, leia as questões que eu coloquei. Por quê? Em relação à letra da lei, eu sempre aconselho vocês, leiam, leiam, leiam até conseguir compreender. Por quê? É o que eu bato o pé com vocês já faz um tempo e eu reforço isso com todos os meus alunos. Eu noto em alguns alunos dificuldade na leitura e interpretação da letra da lei. Eu posso contar uma coisa para vocês? Quando eu estava na faculdade, gente, eu sentia, principalmente no começo, que eu era analfabeto funcional. Não sei vocês, mas, sabe, eu lia e dava aquela sensação de que, ué, meu Deus do céu, eu não entendo nada. Como você melhora isso? Lento. Eu garanto, fique tranquilo, vai lendo. Você se adapta, você se acostuma à forma em que o texto da lei é escrito. E é importante vocês cada vez estarem mais habituados, acostumados à leitura da lei seca. Pessoal, o artigo 167 está aí para vocês e fala que os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação vão ser inscritos no Cadastro Nacional e em cadastro daquele Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, que vai manter o registro dos profissionais que são habilitados com indicação daquela área profissional que eles atuam. No que diz respeito aqui sobre essa questão que envolve o tribunal, em regra, a capacitação vai ter que ter um curso, normalmente, de capacitação para que a pessoa venha realizar. Eu, por exemplo, a época que eu fui conciliador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu tive que fazer um curso de capacitação que me deu muitas táticas interessantes para análise, para as questões da vida na negociação, que realmente ajuda bastante. E existem pontos que devem ser ressaltados lá do artigo 167. Um deles, coloquei para vocês agora, parágrafo 5º. Fala que se o conciliador, o mediador, tiver cadastrado e ele for advogado, ele fica impedido de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhar suas funções. Eu sou conciliador, eu sou mediador aqui em Montes Claros, lá no juizado especial. Em regra, evitar advogar em Montes Claros, mas em especial no juizado especial. Por quê? Para evitar que se questione lisura, independência, imparcialidade, que são princípios que norteiam a caminhada na conciliação, na mediação e todo o processo no Brasil como um todo, tá bom? Maravilha, parágrafo 5º, então fala isso. Eduardo, existe possibilidade das partes escolherem um conciliador mediador, igual você falou que eles fazem na arbitragem? Existe, está lá no artigo 168 do CPC. O que fala para a gente lá? Que as partes podem escolher, em comum acordo, o conciliador, o mediador, ou mesmo a Câmara Privada de Conciliação ou de Mediação. É possível? É sim.
Inclusive, eu posso, se as partes concordarem, e isso está lá no parágrafo 1º do artigo 168, eu posso, como parte, nomear eu e a outra parte, conversamos e nomeamos até uma pessoa que pode nem estar cadastrada no tribunal como conciliador ou mediador. E é interessante porque, se as partes já estão inclinadas a aceitarem um mesmo conciliador ou um mesmo mediador, é algo interessante para buscar mesmo essa comunicação, que se consiga resolver aquela situação, tá bom? E em relação à questão que envolve a atuação do mediador, do conciliador como um todo, ele recebe pela atuação? Que o árbitro ele é escolhido lá com base na Lei 9.307, de 1996, vai receber, e o mediador e conciliador? O que vocês acham? Vai estar aqui participando e tudo, e aí? Ele vai receber? Pessoal, no que diz respeito a essa atuação, o artigo 169 fala que, ressalvadas as hipóteses do artigo 167, parágrafo 6º, 167, parágrafo 6, fala que o tribunal pode optar pela criação de quadro próprio de conciliadores, que vai ser preenchido por concurso ou prova e título. Tirando essa situação, conciliador e mediador receberá pelo trabalho, no que diz respeito à sua atuação, e vai ser estabelecido perante o parâmetros que são estabelecidos pelo CNJ. Só que eu vou te falar uma coisa. Onde você acha muito conciliador? Juizado especial. E olha que interessante. Muitos são voluntários. Eu fui voluntário. Quando eu fui conciliador do Tribunal de Justiça, eu não recebia nada. Eu estava lá pela experiência, que eu era acadêmico do 4º e depois do 5º período. Eu queria ter conhecimento prático e isso me ajudou bastante. E por isso o artigo 169, no seu parágrafo 1º, informa que a mediação e a conciliação também poderá ser realizada por trabalho voluntário, observada a legislação e a própria regulamentação que aquele tribunal informa. E no que diz respeito a essa atuação, eu tenho que ter atuação de conciliador e mediador gratuito. É obrigatório no que diz respeito à estrutura do judiciário, até para quem não tem condição ter acesso à conciliação e mediação. O parágrafo 2º, inclusive, fala que vai se determinar um percentual de audiências que não são remuneradas para manter essa atuação no que diz respeito à conduta ali que busca essa autocomposição como forma de resolução daquele conflito. Outra pergunta. Eduardo, você falou sobre imparcialidade, independência. Existe impedimento, por exemplo, imagina que eu sou irmão da Camila, e ela está no processo. Eu posso ser mediador no processo? Claro que não. Casos de impedimento, casos que podem realmente questionar a conduta daquele, a independência, a imparcialidade daquele mediador ou daquele conciliador, devem ser comunicados o quanto antes para que se determine a outra pessoa que vem ali exercer aquela atuação no que diz respeito à caminhada daquele processo, para evitar que ali se questione algo que pode gerar, inclusive, a depender da situação, uma nulidade do processo, tem que voltar desde o começo, é algo que realmente deve se evitar. Se existe qualquer situação de você como conciliador, como mediador, que leve a questionar a sua imparcialidade, leve a questionar a questão de você ser impedido de atuar, comunique ao juiz, pare de bestagem, sexo a vida, que bestagem. Tem gente que fica, não, vai não, isso gera problema para você, isso gera problema para as partes que estão envolvidas no processo, e não é o correto dentro do Poder Judiciário. Tá bom? Perfeito, então. Eduardo, existe possibilidade de fazer, por exemplo, audiências no que diz respeito à conciliação e mediação por meio eletrônico? A lei, no artigo 171 do CPC, fala que se houver alguma impossibilidade de exercer essa função de conciliador ou mediador, pode ser feito, teoricamente, preferencialmente por meio eletrônico. Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, de pandemia que não se está tendo audiências presenciais.
Se conversa muito essa possibilidade de audiências remotas. Na justiça trabalhista já se tem, na justiça comum também, mas conciliação e mediação eu não tenho visto em todas as comarcas. Mas é uma caminhada, está começando, vamos ver, é algo que realmente fez a gente mudar de paradigma, tá bom? Maravilha. Pessoal, no que diz respeito à atuação de conciliadores e mediadores, tem casos que, por exemplo, eu fico um tempo e depois deixo de ser conciliador. Nós vimos que até advogados podem ser, eles só não podem atuar naquele local onde ele exerce aquela função de conciliador ou mediador. Mas olha que interessante que o artigo 172 vem falar sobre a pessoa do conciliador e mediador. Fala assim, o conciliador e mediador fica impedido pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência que tiver atuado, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. E em relação a isso é muito importante, por quê? Porque no que diz respeito à atuação do mediador, conciliador, ele tem que ser imparcial. Vamos imaginar que no processo de Camila e Jana eu fiz uma análise e ajudei a fazer um acordo, ficou interessante para a Jana. Um mês depois eu estou advogando para a Jana, o povo falou, calma aí, você está um mês depois, então será que você, quando auxiliou lá na conciliação, você já não estava contratado por ela e ajudando? Aí já se questionaria muitas questões. Por isso que tem que se esperar pelo menos 1 ano. Tá bom? E aqui nós estamos falando do ponto lá do CPC que fala muito da pessoa do conciliador e do mediador. E tem que lembrar que existem limites. Por quê? O artigo 173 fala para a gente das questões que geram a exclusão do conciliador ou do mediador da lista que o coloca como alguém habilitado para isso. Primeira situação, quando ele agir com dolo ou culpa na condução da conciliação, ou quando ele atuar em procedimento de mediação ou conciliação, mesmo sendo impedido ou suspeito. Isso vai impossibilitar, vocês lembram que eu falei agora, que ele tem que comunicar ao juiz, se não comunicar, vai sofrer exclusão. E toda essa questão, parágrafo 1º lá do artigo 173, fala que vai ser apurado perante um processo administrativo, e também, no que diz respeito à questão de atuação inadequada, também o parágrafo 2º coloca aqui uma situação de relevância para que a gente fale, que é o afastamento das atividades daquele conciliador mediador, pelo prazo de 120 dias, e essa decisão do juiz deve ser de forma fundamentada, e também falando da existência de um processo administrativo disciplinar que vai analisar aquela situação para que se consiga verificar se ali está realmente uma situação de conflito, uma situação que realmente deve gerar a exclusão daquele mediador, daquele conciliador. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque se o mediador ou conciliador não seguir os parâmetros, os limites que são impostos por lei, ele vai ter o risco, se enquadrar, por óbvio, lá nos incisos 1º e 2º do artigo 173, de sofrer uma grave punição de ser afastado, ou ainda mais grave, de ser excluído da lista, que pode vir a atuar como mediador ou como conciliador perante aquele tribunal. Tá bom? Maravilha. Pessoal, quem está ao vivo, me falem se está compreendido, porque neste ponto eu falei sobre mediador e conciliador. E agora eu estou querendo começar a falar com vocês sobre a audiência de conciliação e mediação. Nós falamos da pessoa do mediador, nós falamos agora da pessoa do conciliador, mas agora eu quero falar da audiência de conciliação. Podemos seguir? Sim ou não? Me falem aí no chat, eu ligo o microfone e me fala aqui. Jana falou que sim. Perfeito, então. Vamos seguindo, então, na nossa jornada. A Camila também falou que sim. Então, hoje nós já falamos sobre mediação, conciliação, arbitragem. Falamos agora da pessoa do mediador e do conciliador e os seus pontos ali estabelecidos entre o artigo 65 e 175 do CPC. Vamos caminhar e vamos dar um pulo lá no Código de Processo Civil. Como assim, Eduardo? Vamos lá para o artigo 334 do CPC e seus 12 parágrafos que lá estão estabelecidos. Lá fala da audiência de conciliação e mediação, falando assim.
Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, lembra disso que a gente viu no começo do período, do semestre. Quando falamos de petição inicial, do despacho inicial do juiz, ou improcedência liminar do pedido, ou indeferimento de petição inicial, se não tiver essas situações, se tiver tudo certinho e a petição estiver preenchendo os requisitos essenciais, o juiz vai ter que designar uma audiência de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima de 30 dias, coloca isso e grifa isso, tem que ter no mínimo 30 dias de antecedência à comunicação, devendo ser citado o réu, pelo menos com 20 dias de antecedência. Então, anota esses dois prazos para não confundir. Chega a petição inicial, o juiz faz aquela análise prévia, verifica se ali estão presentes os requisitos básicos da petição, não é uma situação de indeferimento de petição inicial, não é uma situação de improcedência liminar do pedido, o juiz manda seguir, manda citar a parte e já determina a data da audiência de conciliação ou de mediação. Isso é no processo ordinário, o que nós estamos estudando. Por quê? Em outros processos, nós vamos ver, por exemplo, eu ministro processo civil 3 também, o sexto período, quando vocês estiverem lá no sexto período, eu vou falar com vocês de execução. Na execução não tem essa audiência de conciliação e mediação, tá bom? Então, aqui tem, no processo ordinário, no processo comum. Eduardo, e por que você mandou grifar os prazos? Para não confundir. Isso é pegadinha, gente, é só misturar que a pessoa confunde. A audiência tem que ser marcada no mínimo 30 dias antes e pelo menos 20 dias antes o réu tem que ter sido citado. Tá bom? Maravilha. Pessoal, no que diz respeito à questão que envolve audiência de conciliação e audiência de mediação, o parágrafo 1º lá do artigo 334, vou colocar aí para vocês agora, fala para a gente que onde houver o mediador ou conciliador, essa atuação dele vai ser necessariamente na audiência de conciliação e mediação, observando o que está aqui no código, e também as disposições da lei da organização judiciária que determinou a questão ali daquela, que nós falamos, por exemplo, do centro judiciário de resolução de conflitos, é algo que vai, quando criado, vai ter seus parâmetros e falar como é que vai ser o procedimento, eu tenho que seguir, tá bom? E aí eu faço uma pergunta. Dentro de um mesmo processo, existe a possibilidade de eu ter mais de uma audiência de conciliação ou de mediação? A resposta é sim. Nós estamos querendo é que resolva na modalidade de conciliação, se possível. E aí, o que o parágrafo 2º fala para a gente, que está aí na telinha para vocês? Que pode haver mais de uma sessão de conciliação ou de mediação, não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão, desde que isso for necessário para a composição das partes, para as partes chegarem a um acordo. Vamos imaginar que a Jana e a Camila estão aqui, estou vendo que vai resolver, mas não conseguiram resolver agora. Eu posso virar e falar, pessoal, vocês querem marcar uma audiência para daqui a um mês, por exemplo? Como assim? Vamos parar agora, pensa, daqui a um mês vocês voltam e a gente conversa. Eu quero, vamos conversando. Aí pode ser que daqui a um mês vocês cheguem, já conversaram, acalmaram e consigam resolver o conflito. É possível. O parágrafo 2º determina isso, tá bom? Além disso, e aí nós vamos seguindo, no que diz respeito à questão da audiência de conciliação e mediação, como é que eu vou dar conhecimento ao réu? O réu vai ser citado e vai ter conhecimento da audiência. E o autor? O parágrafo 3º fala que o autor vai ser intimado na pessoa do seu advogado. Tá bom? Perfeito. Meus amigos e minhas amigas, a audiência de conciliação e mediação, ela é, em regra, hoje, obrigatória. Só que, pelo amor de Deus, coloca um asterisco no parágrafo 4º. Por quê? Porque é uma exceção. Porque no parágrafo 4º fala para a gente a situação onde a audiência não vai ser realizada. Então, é uma exceção. Está aí na telinha do chat para vocês. Primeira situação, se ambas as partes
expressamente, tem que ser expresso, demonstrarem o seu desinteresse na composição consensual. Tanto o autor quanto o réu, por isso que tem que ser citado 20 dias antes. Ele vem aqui e fala, eu não quero realizar acordo. Pode ser que não se faça audiência de conciliação e mediação, e já vai seguir para instrução ou para sentença. Ou quando aquele caso específico não for possível realizar acordo. Isso acontece muito, por exemplo, em processos que envolvem a fazenda pública, questões que são consideradas indisponíveis, e aí não se perde tempo fazendo uma audiência, porque não vai ter a possibilidade de fazer um acordo, porque é uma situação em que não se admite autocomposição, já vai para audiência de instrução, de julgamento, ou mesmo para sentença. Então, existe a possibilidade em que não se realizará a audiência de conciliação ou de mediação, mas nos casos lá estabelecidos, no artigo 334, parágrafo 4º. Então, coloca um asterisco, coloca um xizinho aí para não esquecer isso. Combinado? Maravilha. Em relação a essa primeira situação, em que as partes elas negam a questão que envolve a busca pela autocomposição, o parágrafo 5º, que está aí agora na Ateneu para vocês, fala o quê? Como que isso vai acontecer? O autor, ele vai indicar na petição inicial o seu desinteresse na autocomposição, e o réu deve, caso ele não queira, ele deve fazer isso através de uma petição que deve ser apresentada com 10 dias de antecedência contados da data da audiência. Vocês lembram que a audiência tem que ser marcada pelo menos 30 dias antes? É o que está lá no 334 caput. E o réu requerido, ele tem que ser citado pelo menos 20 dias antes, é para dar tempo para ele pensar, e aí ele tem 10 dias para entender, caso ele não concorde, não queira fazer acordo, não queira buscar autocomposição, fazer a petição e protocolar até 10 dias antes falando que não quer. E o autor, na própria petição inicial, vai virar e falar o quê? Eu não quero fazer a autocomposição. Tá bom? Show de bola. Se tiver mais de um autor, se tiver mais de um réu, o que se chama no processo civil, litisconsórcio, seja o ativo quando é mais de um réu, ou o passivo quando é mais de um, o ativo quando é mais de um autor, perdão, e o passivo quando é mais de um réu. E aí, no que diz respeito aqui, havendo um litisconsórcio, desinteresse na realização da audiência, deve ser manifestado por todos os litisconsórcios para que não venha a acontecer a audiência. É o que está aí no parágrafo 6º, que já está, inclusive, na telinha para vocês. É possível também se fazer audiência de conciliação e mediação por meio eletrônico. É o que está no parágrafo 7º do artigo 334. Nos informa que a audiência de conciliação e de mediação pode se realizar por meio eletrônico nos termos da lei. Pessoal, é o que eu falei com vocês, nesse momento de uma pandemia que a gente vive de coronavírus, cada vez tem sido buscado as audiências virtuais. E aqui, lá no CPC 2015, já tinha um certo pensamento, porque sabia que a médio e longo prazo, essa questão virtual é uma realidade. Agora, nós somos empurrados aí mais rápido pela questão da pandemia, mas hoje eu não consigo mais vislumbrar uma forma totalmente de audiências sem que se tenha audiências virtuais. Vai ser uma realidade, pode ser que não todas, a audiência de instrução e julgamento, eu tenho notado, por exemplo, no meu escritório a gente não tem aceitado, em regra, os próprios juízes não têm tido uma aceitação muito grande, por entender que isso pode afetar a incomunicabilidade de testemunha, pode afetar a produção da prova, mas eu não posso mentir, isso a um médio prazo tende a ser analisado e vai virar uma realidade. Não é diferente no caso da conciliação, que já tem desde 2015, no artigo 334, parágrafo 7º, a previsão da possibilidade de se fazer por meio eletrônico. Mas, Eduardo, até aí tudo bem. Falou que a audiência é obrigatória. Se as partes não quiserem ir, o autor tem que falar no começo, na petição inicial, o réu tem que falar pelo menos 10 dias antes. Mas e se ninguém fala nada e simplesmente não vai na audiência? Ou o autor falta, ou
o réu falta. Aqui eu estou falando do CPC, que lá na Lei 9.099 tem uma punição que mais grave, mas depois a gente fala em outro momento. No CPC, o parágrafo 8º, lá do 334, fala para a gente que o não comparecimento injustificado, ou seja, sem motivo, sem justificativa, do autor e do réu à audiência de conciliação, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa que vai ser revertido em favor da União ou do Estado. Então, marcou audiência de conciliação, ninguém falou nada, mas não compareceu, configura-se ato atentatório à dignidade da justiça, e isso sim ainda pode ter a aplicação de uma multa de 2% do valor daquela pretensão que se tem ali, ou do valor da causa. É uma forma de se deixar claro que deve-se estar participando, se não participar, vai ter uma aplicação de uma sanção. No Brasil, se não tiver punição, ninguém vai, né, pessoal? Maravilha, então, vimos que existe essa punição. As partes têm que comparecer à audiência acompanhadas dos seus advogados ou dos seus defensores públicos. É o que está aí estabelecido no nosso parágrafo 9º. Lembrando que no juizado especial civil, Lei 9.099 de 95, tem peculiaridades que nós não estamos aqui abordando agora. Em outro momento oportuno eu vou falar com vocês. Tá bom? Também se deixa a possibilidade, além de estar acompanhado dos advogados, parágrafo 10º, fala que as partes podem constituir um representante por meio de procuração específica com poderes para negociar ou transigir. Caso tenha um acordo, o parágrafo 11 fala para a gente que tudo que despeita aquele acordo que foi feito vai ser colocado em termo, vai se digitar, vai colocar no papel, as partes assinam, para se documentar aquela situação, para se determinar que aquela questão ali vai ter validade, vai mandar para o juiz que vai homologar. Por fim, e aí já finalizando a nossa caminhada de hoje, o artigo 334 tem uma preocupação com o tempo em que se faz as audiências. Por isso, o parágrafo 12, ele fecha o artigo 334, falando o que para a gente? A pauta das audiências de conciliação e mediação serão organizados de modo a respeitar um intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Na vida prática, cada vez mais eu tenho visto um desprezo de juízes a esse parágrafo do artigo 334. Gente, no Brasil hoje, tem audiência que está sendo marcada de 3 em 3 minutos. 3 minutos não dá nem para você sentar no lugar e dar oi pro povo. Imagina fazer um acordo? E por que se tem essa preocupação com os 20 minutos, pessoal? Para ter um mínimo de possibilidade de comunicação, por mais corrido que seja o dia e tudo. Porque, pessoal, hoje eu já tem locais que você consegue notar audiências de conciliação de 3 em 3 minutos, de 1 em 1 minuto, de 7 em 7 minutos. Gente, não dá nem para você entregar seu documento numa audiência de 3 minutos, 5 minutos. Isso não é busca por justiça, isso é só realmente para constar lá que está tudo certinho, fiz lá, bonitinho. Mas e aí? De que adianta? Por isso que o artigo 334 teve essa cautela, teve essa preocupação de buscar pelo menos 20 minutos, que é um tempo minimamente razoável para tentar solucionar aquela questão pela conciliação, pela mediação, que é realmente um grande objetivo, cada vez maior, dentro do processo, resolver sem ter que chegar lá no juiz, ter que caminhar por todo o processo. Tá bom? Maravilha, então. Minhas amigas aqui presentes. Em relação à audiência de mediação e conciliação, mediador e conciliador, árbitro, arbitragem, mediação e conciliação, tudo o que eu precisava e queria falar com vocês, eu consegui. Quero saber, ficou compreendido por vocês? Sim ou não? Me dá um joinha aí, me dá um ok, que eu quero saber. E claro, se ficou dúvidas, também me falem que a gente bate um papo aqui. Camila e Jana falaram que sim. Perfeito. Não saiu ainda não? Então, encerro o conteúdo, encerro a gravação da aula e vim falar com vocês ao vivo, tá bom? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento,
muito obrigado pela sua participação aqui comigo, com seus colegas que estiveram ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu esse encontro. Nos encontramos em outras oportunidades, um grande abraço e até a próxima.